Bem-vindas ao canal do Palermo. Hoje eu vou conversar com a Jennifer. Olha, para vocês terem uma ideia, ela é escritora, é CEO de editora, estudante, tem várias atividades e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades que ela vem desenvolvendo no campo da cultura e também da literatura. Tudo bom, Jennifer? Bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse momento. Eu tenho certeza que vai ser algo muito importante tanto para você, que está entrevistando, quanto para mim, que estou sendo entrevistada. Então, muito obrigada por isso. Com certeza, a gente sempre aprende com os entrevistados e as entrevistadas. E o nosso público vai conhecer um pouquinho de você, que é uma jovem escritora aí que vem transformando dor, transformação social em palavras. Agora, para o nosso público, Jennifer, quem é você além dos títulos e também cargos? Eu sou a tia preferida, eu sou a irmã presente, eu sou a filha de todas as horas, eu sou um emaranhado de coisas, uma metamorfose em pessoa, digamos assim. Então, antes de eu chegar onde eu estou hoje, eu precisei olhar para dentro primeiro, né? Eu precisei Sim. reconstruir muitas coisas que foram quebradas ao longo do caminho, por conta das dificuldades, enfim. Então, antes de ser quem eu sou como profissional, eu sou um ser humano muito atencioso. Eu olho ao meu redor, eu me coloco no lugar das pessoas. Eu sou a empatia em pessoa, eu posso dizer assim. Que bacana. Isso aí é muito importante, principalmente na comunicação, né? A questão da empatia. E quando que você percebeu que escrever não era só um talento, mas uma missão de vida? Eu trouxe um trecho do meu livro que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu vou fazer uma análise. Eu escrevo desde criança, só que eu comecei escrevendo cartas de suicídio. Então eu precisava tirar minha dor de dentro de mim de alguma forma. E quando eu comecei a falar sobre isso para as pessoas de uma forma poética ou às vezes até de uma forma mais livre, digamos assim, as pessoas começaram a se identificar. Tem um parágrafo do meu livro que fala assim: sinto saudade de quando eu era feliz, quando as coisas não eram tão bagunçadas assim. Será que um dia tudo isso vai mudar? E muitas pessoas passaram ou estão passando pela mesma situação que eu Sim. vivenciei, né? Então foi nesse momento, quando as pessoas começaram a me procurar depois dos lançamentos e falar assim: meu, eu li o seu livro e eu me identifiquei completamente com a sua história. E nesse momento eu entendi que não era só sobre a ressignificação, não era só sobre tirar essa dor de dentro de mim, mas de alguma forma transformar isso em arte. E é o que eu tenho feito desde sempre. Você acredita que isso é um processo aí de autodescobrimento, de autoconhecimento, quando você recebe uma opinião, um feedback como esse, isso faz com que você também vá evoluindo cada vez mais? Sim, com certeza, porque eu achava, quando eu era criança, pelo menos, que o que eu escrevia não valia de nada, então muitas coisas eu jogava fora. Hum. Quando eu comecei a procurar pelas pessoas certas, as pessoas começaram a me olhar e falar assim: você é muito talentosa. E eu duvidei disso por muito tempo, né? Eu não acreditava que eu era escritora, eu não acreditava que eu tinha esse talento todo. E aí, conforme eu fui fazendo o sarau, conforme eu fui fazendo palestra, fui falando sobre isso, eu me identifiquei muito com essa parte da literatura, né? Aí foi onde caiu a ficha na minha cabeça, e aí eu entendi, eu realmente sou uma escritora, e uma escritora muito importante, não só para mim como pessoa, mas para mim como profissional e para as pessoas que estão ao meu redor também. Sim. Agora, você está em Guarulhos, isso, né? Sim, De que forma a cidade acaba te impactando e até te influenciando no processo aí de escrita cultural? eu fico emocionada de falar sobre isso, porque eu nasci e eu fui criada em Guarulhos, né? Então, eu sou guarulhense por natureza. E a cidade me abraçou. No meio de tanta dificuldade que eu vivenciei, a cidade me abraçou. E tudo que eu faço hoje, todos os reconhecimentos, eu já recebi menção honrosa pela Universidade de Guarulhos. Que legal. Eu já fiz várias palestras, eu já fiz participei de vários movimentos também dentro da cidade. Então, tudo na cidade me faz escrever. Todos os lugares, a comida, o cheiro, o ambiente, tudo me faz escrever, tudo me faz desenhar, tudo me faz pensar, sabe? Então, cada cantinho da cidade para mim é um abraço na minha alma. Então, Guarulhos assim é a minha raiz.
Não é muito divulgado e nem a grande parte da população guarulhense sabe, mas Guarulhos é uma cidade que tem uma cultura, uma questão com a literatura muito forte, até que a gente tem a Academia Guarulhense de Letras, né? Então você está num movimento aí que é bem forte na cidade. Sim, realmente. Então é isso, né? Infelizmente, falta entendimento das pessoas para enxergar que dentro de Guarulhos tem história, né? As pessoas costumam ir muito para outras regiões, que são regiões mais ricas, mais vistas, enfim, e dizem que Guarulhos não tem história. Mas quando você começa a enxergar a cidade no coração dela, na essência dela, você percebe a importância que tem. E é por Sim. isso que hoje eu falo tanto sobre isso, assim, com tanta intimidade, sabe? Vamos falar do Minha Vida Sem Você, mamãe. Como é que foi escrever sobre isso, Jennifer? Meu bebezinho. Eu escrevi esse livro em 2023, minha mãe faleceu em 2021. Era um projeto integrador da faculdade, nós precisávamos construir um e-book de contação de histórias. E eu me lembrei de uma situação que aconteceu no ensino médio, quando eu fiz uma revista científica. E na hora de imprimir essa revista na gráfica, minha mãe olhou e falou assim: Eu não quero só um exemplar, eu quero 3. E eu fiquei, oxe, mãe, para que 3 exemplares da revista? E minha mãe olhou para mim e falou assim: Você fez um dos trabalhos mais lindos que eu já vi, as pessoas precisam enxergar isso. E aí ela pediu 3 exemplares da revista. Quando eu fiz esse livro, ele era para ficar só um e-book e só no sistema da faculdade. Mas eu olhei e lembrei do que minha mãe tinha falado lá no ensino médio. Eu falei assim, caramba, e se eu colocar isso como um livro físico mesmo, como algo real? E É, aí eu fui atrás de todas as documentações e construí tudo do zero, sozinha. Esse livro foi escrito em 2 horas, o texto em si, e a montagem dele foi em 2 dias pelo celular. Eu não sabia como fazer, eu não tinha entendimento, eu não fiz por editora. Mas eu falei assim, meu, é um projeto que vai mudar completamente a minha vida e o meu relacionamento também com o luto, porque eu precisava fazer alguma coisa com a minha dor, né? Tanto que sim. foi assim, um dos processos mais rápidos que eu já fiz, a criação desse livro. Então, para mim, foi mais um processo de cura mesmo, sabe? Onde eu coloquei as minhas dores ali e falei assim, meu, preciso fazer alguma coisa com tudo isso, porque se eu não fizer, vai acabar me sufocando. Tem muitas pessoas que não sabem falar sobre o luto, não tem, às vezes, não entende o que está sentindo, sabe? Então Uhum. eu precisava fazer alguma coisa com isso, não só por mim, mas pelas pessoas que receberiam esse livro um dia. E hoje muitas pessoas conhecem a história, né? Mostra ele de novo aí pra gente. Oh, meu bonitinho. Ah, legal. E a ilustração foi você que fez também ou não? Eu peguei tudo do Canva. Todas as coisas que tem dentro dele, assim, as ilustrações, foi tudo do Canva. Só a história que é baseada em fatos reais, né, que eu mesmo escrevi, mas as ilustrações são todas do Canva. Aí eu pretendo fazer uma segunda edição desse livro com outras ilustrações um pouco mais construídas, porque, como eu falei, era um projeto da faculdade, então eu não tinha muito entendimento na época que eu fiz, né? Eu só fui Sim. pegando uma coisa aqui, pegando uma coisa ali, e aí virou o livro. Bacana. E o outro lado do amor, Cristo, como que conta um pouquinho pra gente? É outro mimo também. Esse livro, ele começou em 2020 com uma carta de suicídio. Eu não queria mais viver, minha vida estava uma bagunça e minha mãe não tinha falecido ainda, os meus pais ainda estavam comigo, mas eu estava passando por um processo muito complicado, né, muito delicado. Então eu escrevi uma carta de suicídio com a data de 2 de janeiro de 2020. Eu estava prestes a completar 18 anos e Uhum. eu não queria viver, não queria mais continuar, estava tudo um caos, enfim. E aí eu fiz essa carta. No ano passado, eu comecei a olhar para esse livro com mais atenção, porque a primeira página foi essa carta de suicídio, mas depois eu continuei escrevendo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu, isso aqui dá um livro realmente. Só que a intenção não era fazer sobre esse título, né? A intenção era só falar sobre as dores. Então o nome seria Minha História em Poesia Visceral. E aí eu só falaria sobre essas dores, só sobre esses processos, só sobre essas dificuldades. Uhum. Só que no começo do ano passado eu tive uma experiência espiritual muito assim marcante na minha vida, que foi quando eu ouvi Deus falar comigo. E ele falou: "Não, você não vai falar sobre as dores, mas você vai falar sobre a cura". Mesmo que eu estivesse passando por uma dificuldade muito grande, porque eu já tinha perdido a minha mãe, eu perdi o meu pai também. Ele faleceu em 2024 e eu fiz esse livro mais ou menos em 2025. E aí foi como se Deus estivesse me mostrando o caminho, sabe?
E por incrível que pareça, essa foto da capa é que não dá para ver, mas tem uma pessoa aqui estendendo É, a mão para mim, assim, sabe? E eu entendi. tô aqui como se eu estivesse correndo ao encontro dessa pessoa. E foi essa visão que eu tive da parte de Deus, assim. E foi como se ele estivesse dizendo para mim: vem que eu sou o caminho, sabe? E o outro lado do amor Cristo, ele fala sobre isso. Ele começa com a carta de suicídio, mas ele termina com uma pessoa que descobriu a vida através da fé. Então, é baseado em fatos reais também e traz essa memória, sabe? Esse processo. Não de uma forma tão completa, mas é uma introdução da história, né? É Além basicamente isso. do livro, você pretende ou já está fazendo, contando essa história também, por exemplo, em palestras, em reuniões ali que tem um grupo de jovens que possa estar passando pela mesma situação que você passou e mostrar que há uma luz no fim do túnel. Sim, eu falo sobre isso em vários momentos diferentes. A maioria das contações de histórias que eu faço, eu utilizo o livro Minha Vida Sem Você, Mamãe, então eu falo mais sobre o luto. Só que essas questões sobre. Eu passei por depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, isso eu falo mais, assim, para um público mais específico, no caso de jovens, né? Então eu faço Sim, sarau, eu participo de algumas rodas de conversa, e aí dentro desses movimentos, desses encontros também, eu falo bastante sobre isso, né? Porque a gente precisa falar sobre o que a gente sente, porque se a gente guarda isso, gera mais dor, mais dificuldade e acaba gerando mais doenças também, né? Não só psicológicas, mas físicas e afins. Então, eu falo muito sobre o assunto justamente porque eu quero que as pessoas recebam uma cura da forma que for mais confortável, seja com medicação, seja com acompanhamento, seja uma questão mais espiritual. Eu uhum, acredito que cada um tem uma forma de lidar com as dores. Essa foi a forma que eu aprendi a lidar com a minha. Mas eu falo muito sobre o assunto porque é tão importante para mim quanto eu sei que é importante para as claro. outras pessoas também. Com certeza, muitíssimo importante. Podemos falar então que a escrita, a literatura acabou sendo uma salvação aí para você. Exatamente, porque é o que eu falei, eu tinha assim um emaranhado de coisas, né? Muitas dificuldades. Aqui nós estamos falando de algumas, mas eu passei por outras piores. E eu não sabia como lidar com isso, então eu escrevia sobre qualquer coisa. Eu só pegava vários rascunhos aleatórios e escrevia da forma que eu sentia. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim: meu, eu posso fazer alguma coisa bonita com tudo isso. E aí eu comecei a ressignificar todas as coisas através da literatura. E aí, além de escrever, você fundou uma editora, né? Que você quis, né? Qual é a ideia central de criar uma editora e o que você está possibilitando tanto para autores, autoras e o público que vai conhecer aí as obras da editora? A editora começou com um projeto integrador, mas não da faculdade, só que agora do SENAC, porque eu também sou estudante do SENAC. E aí nós estamos desenvolvendo um projeto integrador dentro de algumas unidades curriculares do curso que eu estou fazendo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu, vou montar uma editora. As pessoas precisam entender que para você ser escritor, você não precisa ser rico, você não precisa ser reconhecido, você não precisa de milhares de equipamentos de alta qualidade, definição e de última geração, não. Você só precisa de um caderno, um lápis velho que você tiver, qualquer coisa que seja possível de você escrever. E a partir disso, a Editora Esperança, que é a minha empresa, acredita que você pode desenvolver da forma que você quiser, seja desenhado, seja escrito, seja da forma que você desejar, sabe? Sim. É justamente isso, é dar às pessoas a esperança de que elas podem ser o que elas quiserem ser e da forma que elas quiserem ser também, porque quando eu comecei tudo isso, eu achava que ser escritora não era para mim, porque eu não tinha condições financeiras, eu não conhecia várias pessoas, eu não era reconhecida na cidade, eu não, sabe? Eu tinha esse pensamento de que eu não podia fazer porque eu não tinha as condições, sabe? E depois descobri que para ser escritor você só precisa escrever. Exato. Mesmo que seja errado, mesmo que seja torto, mesmo que seja fora da linha, você só precisa escrever. E a partir desse momento, conhecendo pessoas que já trabalham nessa área, que já têm um conhecimento mais técnico, aí sim você começa a construir. Mas antes de você construir, você precisa escrever, da forma que você quiser, sabe? Então é isso, é uma editora que acredita no seu potencial, que acredita que você pode fazer, que acredita que você é capaz, que você é talentoso, que você tem essa capacidade de desenvolver, e eu quero dar as mãos para as pessoas e não soltar quando o livro for publicado, mas permanecer segurando na mão dessas pessoas para Uhum. sempre, sabe? Porque essa é a intenção mesmo, é estar ali presente em todo o processo, desde o momento que, eu não sei como escrever, não sei por onde começar,
até o momento que, nossa, lançamos um livro e tá, tipo assim, avançando, tá voando para tudo que é lugar. E assim a gente vai continuando, vai construindo uma coisa mais estruturada, sabe? Então é basicamente isso. As pessoas que quiserem conhecer a editora e até mesmo comprar os seus livros, qual é o melhor caminho aí? Tem um Instagram, site, e-mail? No momento, eu tenho o meu e-mail, escritora Jennifer DSS. É o único meio que eu tenho assim mais formal para poder entrar em contato com essas pessoas e as pessoas entrarem em contato comigo, até por uma questão mais de segurança também. Eu infelizmente tive alguns problemas em relação a outros meios de comunicação e aí eu precisei me ausentar dessas outras redes. Então, no momento, a única forma mesmo de conversar comigo é através do meu e-mail. Ok, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato aí com a Jennifer DSS. Um outro trabalho que você vem divulgando, que é o movimento Mulheres Escritoras. Conta um pouquinho a respeito desse movimento e se tivermos aí pessoas, mulheres escritoras nos acompanhando que ainda não conhecem, como que elas podem participar? Olha, esse movimento ele começou com um grupo de mulheres escritoras de Guarulhos, porque nós olhamos sabe, para os lados assim e a gente começou a pensar, meu, Guarulhos é conhecido por causa do aeroporto, Guarulhos é conhecido por causa disso, por causa daquilo, mas não era conhecido por causa da literatura, principalmente em relação às mulheres, né? E aí nós começamos com um grupo de mulheres escritoras de Guarulhos. E aí, conforme a gente foi fazendo palestras, foi fazendo lançamentos, foi conversando com outras pessoas de outros lugares começaram a procurar o nosso grupo e falar assim, eu quero escrever, como que eu faço? A maioria mulheres, né, porque o intuito era esse, só que chegou uma hora que meio que explodiu, tinha gente de todas as regiões que era possível, tinha homens também querendo participar, querendo patrocinar o projeto, e aí hoje nós somos o Movimento Cultural e Literário Mulheres Escritoras. Então, o que começou com um grupo de mulheres só da cidade, hoje, assim, milhares de outras pessoas fazem parte também desse projeto. É idealizado pela Leia Muniz. Então, quem tiver interesse também de acompanhar depois é só entrar em contato comigo, e aí eu passo o contato dela. E assim, foi mais um momento da minha vida que eu fui abraçada não só pela cidade, mas pelas pessoas que estão presentes aqui, né? Porque, como eu falei, eu achei que eu não tinha talento, eu achei que o que eu fazia não era importante. Aí eu conheci pessoas que olharam para mim e falaram assim: você é importante, seu trabalho é importante, nós vamos fazer isso acontecer de alguma forma. E, inclusive, eu tenho aqui a primeira coletânea de cartas, Que que é um legal. livro que eu sou coautora, Carta de uma Mulher, que é do Movimento Cultural e Literário das Mulheres Escritoras. Então, essa é a primeira edição, nós já estamos na terceira edição dessa coletânea de cartas. Isso é para mim mais um abraço assim da literatura da cidade, das pessoas e de todas essas coisas. Você pode indicar aqui o meu canal, se elas quiserem espaço aí para divulgar o trabalho delas, que nem você está fazendo aqui com a gente. A nossa proposta é muito semelhante à da sua editora. A gente não solta a mão aqui de ninguém e tenta levar pela comunicação esperança, transformação, tranquilidade e mostrar que a cultura é importante aí para não só para nós, para todo o mundo, né, para todo o país. E que Sim, realmente. mensagem, Jennifer, você deixaria para mulheres que estão tentando se reencontrar? Olha, eu acredito que assim, pelo menos no meu ponto de vista, essa questão de se reencontrar, ela é muito assim ampla. Só que eu entendo que eu não me perdi para me reencontrar. Algumas mulheres têm esse pensamento, né? Ah, eu me sinto perdida. Não, nós estamos apenas em momentos diferentes da vida. Sabe? Não se prenda a isso de eu preciso me reencontrar, porque nós não estamos perdidas, nós estamos numa vida na qual todos os dias nós estamos num patamar diferente. Alguns dias nós estaremos lá em cima, outros dias nós estaremos lá embaixo e tá tudo bem, Sim. sabe? Tá tudo certo. O importante é que você não desista. Porque se você desistir, você nunca vai saber qual vai ser a continuação da sua história. Se você quer que as pessoas te conheçam de alguma forma, conte você a sua própria história. Seja você a protagonista. E não fique presa assim a essa questão de, eu tô perdida, eu não sei para onde vou. Não, senta, analisa, organiza as suas ideias e vai em frente. Ah, mas eu errei. Comece de novo. Ah, mas começar do zero, não, começar da experiência. Agora você já sabe que esse caminho você vai cair, tenta um caminho diferente. E assim você vai indo, todos os dias um pouquinho mais, até você chegar no seu objetivo final.
Exatamente. Deixa novamente aí o seu contato de e-mail para as pessoas que quiserem conhecer mais da editora Esperança e também das suas obras. O meu e-mail é jenniferdss@gmail.com. Bacana. Jennifer, se pudesse resumir a sua trajetória saindo ali de uma situação extremamente aflitiva e dolorosa para a sua situação atual, sendo CEO de uma editora, escritora, participando do movimento, ajudando também as mulheres a entenderem melhor o seu papel e também o seu papel diante da cultura e da literatura da cidade de Guarulhos. Qual frase seria? Como você resumiria isso? Acho que eu vou chorar. Eu diria o seguinte: a depressão não me parou. O luto não vai me matar, porque eu não fui feita para desistir. Acho que Boa, é muito isso. boa. Isso aí, fica de alerta e reflexão para todos nós. Eu quero agradecer a sua participação aqui, por confiar no meu trabalho, confiar no canal, e espero realmente que a editora cresça cada vez mais e que venham muito mais obras aí por você e outras autoras, porque as pessoas precisam de boas notícias e precisam aí de mostrar que a vida ela é muito bacana e se a gente tiver persistência, as coisas vão se abrindo pouco a pouco. Exatamente. Eu sou muito grata por essa oportunidade, sou muito grata por essa ajuda, por essa mão estendida, porque é o que eu falei, tem dias que realmente são bem complicados, mas também tem dias que são maravilhosos. E a gente não pode desistir, apesar de todas as dificuldades, né? Eu sou a prova viva de que vale a pena continuar, mesmo com dores. Eu conversava com um amigo meu um tempo atrás, e eu falei assim para ele, eu não sei o que fazer com esse monte de coisas que eu tô vivenciando, sabe? Uma coisa atrás da outra, uma perda atrás da outra. Aí ele olhou para mim e falou assim: faz combustível. Pega tudo isso e usa como combustível. Porque você vai ver que lá na frente tudo vai valer a pena. Mas se você desistir, você nunca vai chegar no lá na frente, sabe? Você nunca vai saber qual foi o resultado do seu trabalho. Sim. Então, continue em frente. Usa o que você tem como ferramenta mesmo. Use a seu favor, não contra você. Não coloque isso como obstáculo ou como pedra no caminho. Falar assim, eu não consigo porque eu passei por isso, eu não consigo porque eu passei por aquilo. Não. Você consegue sim, apesar de ter passado pelo que você passou. Eu sou prova viva de que vale a pena continuar. Poxa, que bacana e sou grato em poder conhecê-la e estar conversando aqui com você, porque sempre eu tive como missão no meu trabalho, na comunicação, sempre de levar ali boas ideias, boas propostas e histórias de vida como a sua, só enriquece aí o meu trabalho e com certeza vai enriquecer a vida de cada um que vai assistir esse vídeo aqui e vai compartilhar. Gratidão, viu, Jennifer? Eu te agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem, eu estarei disponível por aqui também. Eu desejo muito sucesso para você, que o seu trabalho permaneça alcançando outras pessoas também, que assim como eu não desistiram. Então, muito obrigada por isso. Eu que agradeço. E você que está acompanhando, se gostou dessa história, se tocou você, compartilhe, faça para as pessoas esse bem de levar esse conteúdo e esse material. Se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito e lembre-se, porque palavras têm o poder de transformar vidas. Eu acredito nisso. A Jennifer também acredita. E com certeza, se você está aqui nesse canal, é porque você acredita nessa transformação que a gente pode levar por intermédio da comunicação. A gente volta aí a qualquer momento em mais uma entrevista e mais uma gravação. Tudo de bom, Jennifer? Tchau, obrigada.